Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre como interpretar a palavra de Deus corretamente e nunca mais ser enganado. Olha, infelizmente, nós estamos em dias em que está havendo uma proliferação de falsos mestres, de falsos ensinadores que estão enganando pessoas fiéis e inocentes, principalmente motivados pela ganância, pelo amor ao dinheiro. E para se guardar desses falsos mestres e desses falsos profetas, nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus e principalmente aprender a interpretá-la de forma correta, de forma saudável, para que quando estivermos diante do erro doutrinário e no erro da pregação da palavra de Deus, nós possamos nos defender e não cairmos nas artimanhas do inimigo. Então esse vídeo aqui é de uma importância muito grande. É por isso que desde já eu quero pedir para você dê um pause nesse vídeo e já compartilhe esse vídeo com 2, 3 amigos, nos grupos da sua igreja, nas suas redes sociais, para que mais pessoas vejam e aprendam o que vai ser mostrado aqui e assim se guardem e se protejam dos falsos ensinamentos que estão tão comuns nos dias de hoje. Não se esqueça também de deixar o seu gostei nesse vídeo e de se inscrever neste canal. Então o meu papel aqui é passar para você 5 leis de interpretação bíblica, para que você, munido dessa arma que é a palavra de Deus, possa não apenas interpretá-la corretamente, mas também se proteger e se blindar dos falsos ensinos que estão tão comuns nos dias de hoje. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo, porque esse vídeo está muito interessante e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! E em primeiro lugar, uma primeira lei de interpretação que eu quero passar para você aqui é a seguinte: examine cada texto dentro de seu respectivo contexto. Isso aqui é fundamental, principalmente porque você deve lembrar-se de uma máxima que diz assim: texto fora de contexto é pretexto para qualquer coisa. E quantos pregadores triunfalistas, arautos da prosperidade, não estão enganando as pessoas, ludibriando as pessoas, usando versículos extraídos do seu contexto e dando a eles uma interpretação que Deus nunca tensionou que fosse dado a este versículo. Podemos usar aqui o texto de Isaías capítulo 1, versículo 19, um texto que muito provável você já ouviu muito na sua caminhada cristã e que eu quero apresentá-lo a você aqui. Olha o que esse texto diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E esse texto é usado por muitos pregadores da prosperidade da seguinte forma: você foi chamado para comer o melhor dessa terra. O melhor desse mundo é seu, não aceite menos do que isso. Mas aí eu te pergunto, será que é isso mesmo que o texto está dizendo? E a resposta é absolutamente não. Quando você lê Isaías capítulo 1, você nota que esse texto e todo o capítulo 1 é um chamado de Deus ao arrependimento da nação de Israel, que estava totalmente desviada de Deus e afastada da sua palavra. Então Deus, através do profeta Isaías, vai chamá-los ao arrependimento e a voltar-se para Deus e a receber o perdão dos pecados caso se arrependessem. E se caso eles se voltassem para Deus e recebessem o perdão dos pecados, aí sim a promessa de Isaías 1,19 se cumpriria na vida deles. Eles comeriam o bem, ou o melhor, da terra que Deus deu a eles, que é a terra de Canaã. Mas olha que interessante, que muitos pregadores da prosperidade não citam. É o versículo seguinte, que está ligado ao versículo 19, e diz assim: mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha que interessante! Então vemos que não apenas esse texto é um chamado ao arrependimento, mas também só se cumpriria se houvesse obediência. E caso o povo permanecesse na desobediência, Deus diz: vocês serão devorados à espada, e é a minha própria boca quem está dizendo. Ué, por que os pregadores da prosperidade não usam esse versículo 20 também para pregar em suas pregações? Porque eles só usam os textos que lhe convêm e os textos que querem usar para os seus propósitos gananciosos, para os seus propósitos financeiros.
Mas é claro que eu não estou afirmando aqui que esse texto, de alguma forma, não pode ser aplicado à igreja. É claro que pode, desde que respeitado o seu contexto e mostrado que é um texto para Israel e um chamado de arrependimento. E não é uma promessa de riqueza, de dinheiro no bolso, ou uma promessa de que comeremos a partir de então filé mignon, manjar, caviar. Não, é um texto que nos chama à obediência e que diz que se houver obediência, haverá recompensa da parte do Senhor. Então, analise cada texto dentro de seu respectivo contexto, porque essa é uma artimanha usada por muitos falsos mestres aí fora para tentar enganar você. Vamos então para a nossa segunda lei de interpretação. E em segundo lugar, uma segunda lei de interpretação que eu quero passar para você aqui é a seguinte: leia o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Quando você analisa a palavra de Deus, você nota uma coisa muito interessante, que a revelação de Deus na sua palavra, ela é progressiva. Ou seja, Deus ele revelou um pouco de si no começo da sua revelação, mas ele foi aumentando essa revelação gradativamente com o decorrer da história, até que chegou o clímax dessa revelação, na pessoa de Jesus Cristo e também com o fechamento do Novo Testamento. Então, muitas verdades do Antigo Testamento estão incompletas e são completadas com verdades apresentadas no Novo Testamento. Então, o que muitos pregadores e falsos mestres fazem é pegar essas verdades incompletas do Antigo Testamento e aplicá-las a nós, igreja, como se fosse um mandamento para nós ou um dever para nós obedecê-la. Por exemplo, posso citar aqui a guarda do sábado, que lá em Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11, é o quarto mandamento no Decálogo, onde Deus diz que nós devemos nos lembrar do dia do Senhor, do sábado, e guardá-lo, e etc, e etc. Só que, será que essa é uma interpretação válida? Ou será que isso não é um fardo desnecessário que está sendo colocado sobre o povo de Deus? E quando você olha o Novo Testamento, você percebe e conclui que a guarda do sábado não é um mandamento para a igreja, pelo menos por 4 motivos. Primeiro deles, porque você reconhece que o sábado era um sinal entre Deus e seu povo Israel. Segundo, você percebe que o mandamento do sábado não é ratificado no Novo Testamento. 9 mandamentos são ratificados no Novo Testamento, menos a guarda do sábado. Terceiro, Jesus ressuscitou no domingo e a igreja primitiva cultuava no primeiro dia da semana, mostrando assim que houve uma mudança no dia para se cultuar a Deus. E em quarto lugar, Paulo diz em Colossenses 2,16 que a guarda do sábado era uma sombra, um apontamento para Cristo, que é o nosso verdadeiro descanso. Sobre este último texto, eu quero ler com você Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha que interessante. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha que interessante, então Paulo coloca o sábado, os sábados semanais, como uma das sombras, um dos apontamentos que se realizaram e tiveram seu clímax em Jesus. Hoje, o próprio Jesus é o nosso descanso, tendo em vista que a palavra sábado, Shabá, em hebraico, significa descanso, cessação. O próprio Jesus, de acordo com Mateus 11, do 28 ao 30, hoje é o nosso descanso. E todos aqueles que o aceitam como seu Salvador encontram descanso e refrigério para sua alma. Então sempre tenha o Antigo Testamento como algo a ser compreendido à luz do Novo Testamento, que é a revelação completa e o clímax, o apogeu, o auge da revelação de Deus. Fazendo isso, você não cairá na lábia dos falsos mestres e nas astúcias de pregadores inescrupulosos que querem usar textos fora de contexto e verdades incompletas do Antigo Testamento para tentar enganar você. Vamos então para a nossa terceira lei de interpretação. E você continua aqui comigo. Em terceiro lugar, uma terceira lei de interpretação que eu quero passar para você que você se guarde dos falsos mestres e não seja enganado por nenhum falso ensinamento é o seguinte: fique atento a doutrinas que se baseiam em um só versículo. Olha, toda doutrina da palavra de Deus, ela tem que se basear
em amplos versículos. Não existe uma doutrina bíblica que se sustente em um versículo só. A doutrina da divindade de Cristo, da Trindade, da encarnação de Cristo, do pecado, da salvação do homem, por exemplo, elas estão amplamente fundamentadas em vários versículos das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ao contrário disso, tem muitos pregadores e mestres por aí afora que querem passar doutrinas para a igreja e querem colocar ensinamentos para a igreja que se baseiam em apenas um único versículo. E muitas vezes esse versículo é até mesmo de difícil compreensão. Isso está totalmente errado. Você quer um exemplo? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35, aonde muitos usam esse único versículo para proibir as mulheres de trabalharem na igreja e também de exercerem qualquer ministério de ensino na igreja do Senhor. Veja o que diz este versículo. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Se você é uma mulher que está assistindo a esse vídeo, eu posso aqui imaginar a sua reação. Você está chocada. Como assim, Thales? Então quer dizer que eu estou proibida de exercer o meu dom espiritual, de edificar a igreja com um ensinamento, com uma pregação, simplesmente pelo fato de eu ser mulher? E a resposta é um absoluto não. Esse é um texto, além de tirado do seu contexto, um texto mal usado para proibir o ministério feminino na igreja. E o que é que estava acontecendo então no contexto da igreja de Corinto para Paulo dar uma ordem como essa? Eu quero te explicar aqui o que estava acontecendo. Primeiramente, esse texto não está falando das mulheres em geral, mas está falando das esposas. Quando Paulo diz as mulheres, essa palavra mulheres é a tradução de uma palavra grega, gune, que seria melhor traduzida por esposas. Paulo continua dizendo assim: não é permitido que elas falem. Essa palavra falar não é simplesmente falar qualquer coisa ou um ensinamento bíblico na igreja, mas sim essa palavra significa arenga prolongada, significa falar de modo a atrapalhar o culto. E terceiro, se Paulo estivesse proibindo as mulheres de falar na igreja nesse texto, então ele estaria contradizendo o que ele escreveu anteriormente, quando em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, ele escreve o seguinte: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então note você que as mulheres em Corinto podiam falar sim, inclusive orar e profetizar, que é passar mensagens inspiradas do Espírito Santo. Então, Thales, o que é que Paulo quis dizer aqui? Provavelmente na igreja de Corinto haviam certas esposas que estavam interrompendo o culto, a reunião, para questionar os seus maridos a respeito de dúvidas pessoais. E isso estava interrompendo a ordem do culto. Então Paulo tem que tratar desse problema dizendo: não é permitido que as esposas fiquem falando de modo a atrapalhar o culto. Se tiverem dúvida, questionem seus maridos em casa e não atrapalhem a ordem do culto na casa de Deus. Este é o significado, e não uma proibição para que mulher não exerça ministério de ensino ou de pregação na igreja. Inclusive, quando você nota todo o Novo Testamento, você vê o quanto as mulheres contribuíram nas igrejas do Novo Testamento. Febe, por exemplo, foi uma diaconisa. Priscila e Áquila foram cooperadores de Paulo. Maria usava sua casa como uma igreja. Maria Madalena foi a primeira evangelista da ressurreição. As mulheres que ajudavam Jesus com suas fazendas em seu ministério, Evódia e Sintique, que eram cooperadoras no evangelho com Paulo. Olha a variedade do ministério feminino no Novo Testamento. Então esses ensinadores que usam apenas um versículo para estabelecer uma doutrina de proibição ao ministério feminino estão totalmente contrários ao ensinamento da palavra de Deus. Então tome cuidado e nunca aceite uma doutrina que se baseie em um único ensinamento. Tendo dito isso, então, vamos adiante. Em quarto lugar, uma quarta lei de interpretação que eu quero passar para você. Diferencie promessas para Israel de promessas para a igreja. Sim, a Bíblia apresenta a nação de Israel e a igreja como dois povos distintos. Por mais que a igreja ela saiu de dentro do povo de Israel, porque a igreja primitiva era formada no seu início por judeus, a igreja é um povo totalmente diferente nas suas promessas.
propósito, natureza. Por causa disso, é indevido eu pegar uma promessa que é exclusiva de Israel e aplicar essa promessa à igreja. Temos que lembrar que promessas relativas a Israel são essencialmente terrenas, são promessas de herdar a terra, são promessas de ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, são promessas reservadas ao povo e à nação de Israel. Promessas relativas à igreja e à noiva de Cristo são essencialmente espirituais, porque nós somos um povo espiritual. Então a nós, por exemplo, como igreja, não estão reservadas promessas de materialidade, promessas de riqueza e de conquistas neste mundo, que são promessas para Israel. Nós somos um povo essencialmente espiritual e as nossas promessas são celestiais. Mas é óbvio, isso não quer dizer que Deus não nos abençoe materialmente, isso quer dizer que Deus, segundo os seus propósitos, não enriqueça um cristão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós não devemos pegar promessas exclusivas de Israel e aplicá-las à igreja. Um exemplo disso é o que eu já vi muitos pregadores usando de forma indevida, que é Josué capítulo 1, versículo 3. Olha o que esse texto vai dizer. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então eu já vi muitos pregadores usando esse texto e dizendo o seguinte: aonde você pisar, Deus tem dado a você. Esse mundo é teu, tome posse dele pela fé. Só que isso é uma atribuição indevida de uma promessa feita a Israel e aplicada à igreja. O contexto aqui de Josué capítulo 1 é a conquista de Canaã. Josué estava aqui assumindo o lugar de Moisés na liderança da nação e tinha a responsabilidade de levá-los a conquistar a terra de Canaã conforme Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Deus, então, para encorajar Josué e encorajar o seu povo, ele faz essa promessa: Josué, todo lugar em que vocês pisarem a planta do pé de vocês, depois que vocês atravessarem esse Jordão, é seus por direito, por herança, porque eu dei essa terra aos meus servos Abraão, Isaque e Jacó. Então não é uma promessa que se aplique à igreja, porque a igreja há de receber por herança o céu, quando Jesus vier buscá-la nas nuvens, por ocasião da sua segunda vinda. Se você quer uma promessa como essa, aplicada à igreja, pega Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, olha o que vai dizer. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que promessa gloriosa para a igreja. Temos a promessa de conquistar não apenas a terra de Canaã, mas todo o mundo. E não para nós mesmos e para o nosso benefício pessoal, mas com o poder do Evangelho de Cristo, conquistar as nações e os povos para Jesus. E você, tem se apropriado dessa promessa? Tem vivido essa promessa no seu dia a dia? Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, tome cuidado com pregadores e ensinadores que pegam promessas relativas à nação de Israel e aplicam indevidamente à igreja. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai estar se guardando de muitos falsos ensinamentos por aí afora. Finalmente, vamos então para a nossa quinta lei. E em quinto lugar e por último, a nossa quinta lei de interpretação bíblica para você ficar alerta e se guardar de falsos ensinamentos que querem enganar e ludibriar você é a seguinte: as coisas claras são as principais e as coisas principais são claras. Como assim, Thales? Não entendi. Vou te explicar. Em outras palavras, tudo o que Deus deixou claramente revelado nas Escrituras é para nossa obediência sem questionamento. E são essas coisas claras que Deus deixou para nossa obediência que nós devemos focar na nossa pregação e expor para a igreja de Deus. Porque tem muitos pregadores por aí afora baseando as suas pregações em ensinamentos obscuros da palavra de Deus, ou se não, colocando sobre a Bíblia interpretações pessoais que a Bíblia não diz, que não está claro na palavra de Deus. Você quer um exemplo? Eu já ouvi certa vez um pregador dizer que Jesus, por morar em Cafarnaum, uma cidade marítima que ficava à beira do mar da Galileia, Jesus era um empresário da área da pesca e tinha até uma casa na praia. Olha que absurdo, meus irmãos!
Aonde que a Bíblia diz isso? Me fala qual é o capítulo e o versículo. Não diz. Ele está baseando essa afirmativa em interpretações pessoais e, acima de tudo, está indo além do que a Bíblia está dizendo. Porque o que é claro na palavra de Deus é que Jesus era pobre, era alguém simples, era alguém humilde, que dependia de sustento financeiro de outras pessoas para manter o seu ministério. E até mesmo chegou a afirmar em Mateus capítulo 8, versículo 20. Olha só. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não tinha onde morar, aonde dormir nas suas viagens ministeriais. Então Jesus não era nenhum empresário da pesca com casa na praia. E a prova disso é que no momento mais importante do seu ministério, que foi a sua morte por nós, ele não tinha nem onde ser sepultado. Tanto é que ele foi sepultado num túmulo de terceiros, no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Então Jesus não tinha nem onde cair morto, se assim podemos dizer, de tão simples e pobre que ele era. Então tome cuidado com pregadores que querem trazer verdades que não estão na palavra de Deus. E geralmente, tais pregadores começam a sua pregação do seguinte modo: meus irmãos, Deus me revelou nesse texto algo que ele não revelou para ninguém. Irmãos, eu quero trazer nesse versículo um ensinamento que você nunca ouviu na sua vida, algo profundo. Igreja de Deus, eu quero lhes passar um ensinamento aqui que eu recebi como revelação do Espírito Santo, que somente os espirituais vão compreender. Meus irmãos, fuja disso. O que Deus quer que nós preguemos e o que nós venhamos a viver em nossa vida é o que está claro na palavra de Deus e não devemos ir além do que está claro na palavra de Deus. Focando nas partes claras, que são as partes principais, eu tenho certeza que você vai estar guardado e blindado desses falsos ensinamentos que estão espalhados e muito comuns pelo mundo afora. Então fique alerta e aplique essas leis à sua vida para que você se guarde do engano e dos falsos ensinamentos. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as 5 leis de interpretação para que você esteja blindado e guardado dos falsos ensinamentos. Se você gostou desse vídeo aqui, me mostra isso deixando o seu gostei aqui logo abaixo e se inscreva também caso você não seja um inscrito, clicando no botão vermelho aqui abaixo. Porque os próximos vídeos desse canal vão ser vídeos muito interessantes e para você não perder, você tem que estar inscrito no canal. Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você e, claro, compartilha para que mais pessoas saibam também dessas informações e se guardem, se blindem dos falsos ensinamentos. E olha só, para você que ficou até aqui e quer uma prova de que realmente há esses falsos ensinamentos pelas igrejas aí afora, eu vou deixar um vídeo para você aqui, ó. Olha esse vídeo aqui que eu coloquei no canal há um tempo atrás sobre coisas inacreditáveis que aconteceram durante uma pregação. Só assiste, você vai ficar abismado, você vai ficar chocado. Clica nesse vídeo aqui e assiste e depois você me diz. E me segue lá no Instagram, @ThalesVilas, eu tô postando muito conteúdo de valor lá que vai abençoar você. Então é isso, eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Até lá então, Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau!